subsídios. Lições bíblicas da CPAD Adultos. O desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. Bem-vindo aos subsídios da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas da CPAD. Nós comentamos as lições bíblicas de jovens e também as lições bíblicas de adultos. Você que ainda não conhece, no meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br, você pode baixar os arquivos de slides relacionados às lições que estou comentando aqui e também os vídeos. Você pode baixar no teu computador o arquivo de slide e acompanhar o vídeo ou acompanhar os comentários do arquivo de slide por meio desses vídeos com os meus comentários. Eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar na igreja sede da Assembleia de Deus em Curitiba. E estou com você toda semana para que juntos nós possamos aprender um pouco mais das lições bíblicas da CPAD. Antes de iniciar o comentário da lição, eu peço que você contribua conosco, contribua com esse programa, compartilhando com todas as pessoas da sua rede social, divulgando na sua igreja, para que essas pessoas possam estudar previamente as lições bíblicas da CPAD, tanto de jovens como adultos, que eu deixo aqui para vocês. O intuito desses subsídios que nós colocamos para essas lições bíblicas da CPAD não é substituir a escola dominical, pelo contrário, é incentivar que professores e professoras, alunos e alunas, estudem previamente as lições para que, ao chegar aos domingos e em outras datas, em igrejas ou congregações que fazem escola dominical em outras datas, no momento em que vai estudar a escola dominical, os alunos, alunas, professores e professoras já tenham estudado previamente e pode trazer então essa discussão mais acirrada no sentido de contribuir para o crescimento de todos. Esse é o nosso objetivo. Então compartilhe e participe conosco, compartilhando, seja um colaborador ou uma colaboradora, compartilhando com a sua rede social. Como já disse anterior em outros vídeos, eu não peço contribuição financeira, mas aqui eu peço que você nos ajude e colabore conosco compartilhando. Vamos então à lição desta semana. Leitura bíblica. Mateus, capítulo 18, do verso 2 ao verso 6. E Marcos, capítulo 10, do verso 13 ao verso 16. Ou versículo, como alguns queiram. Mateus 18, 2 a 6 diz o seguinte: E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino de Deus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora, que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Marcos, capítulo 10, verso 13 a seguir. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Lição 9. A evangelização das crianças. A criança é pecadora e pode perder-se. A criança pode crer e ser salva. Como evangelizar as crianças? A paz do Senhor, é um prazer estar com você aqui mais uma vez nesse programa Lições Bíblicas da CPAD Subsídios. Aqui nós estamos toda semana fazendo aqui um comentário para ajudar, auxiliar os professores e professoras e também alunos e alunas a estudarem previamente as lições bíblicas. Nesta semana vou fazer um comentário bem mais resumido, tratando aqui os pontos principais. Lembrando que no meu blog, vai aparecer para você embaixo durante a gravação desse vídeo, você pode baixar o arquivo de slide com mais detalhes
e também poderá assistir o vídeo com aqui as minhas dicas para que você possa preparar bem a sua aula. A lição de hoje fala sobre as crianças. O texto que nós lemos fala da criança como referência de um coração puro, e que no reino de Deus, nós, para estarmos ou participarmos do reino de Deus, Jesus disse que temos que agir ou ser como crianças, que são inocentes, crianças são puras. É por isso essa referência. E nós vamos ver nessa lição de hoje, ou na lição do próximo domingo, que as crianças precisam ser evangelizadas, discipuladas, orientadas para que possam seguir a Jesus e ter uma vida de fé e possam desempenhar bem a sua missão de também representantes de Jesus na terra como cristãos. E nós vamos ver nesta lição que as crianças, quanto mais cedo você as orientar, as educar, as disciplinar, melhor será, porque seguirão ou crescerão, se desenvolverão com o Evangelho, né, na sua vida, como uma aplicação, e isso é muito útil. Nós temos 3 tópicos nesta lição. Primeiro tópico, o comentarista diz que a criança pode perder-se. Eu coloco aqui que a criança necessita de orientação espiritual. Eu altero um pouco o título, você vai entender por quê. Eu vejo que o comentarista, nesse tópico, fala que a criança ela pode perder-se, ela nasce em pecado, fala a citação de Davi. Então, e mais à frente ele fala que a criança, na realidade, ela é julgada quando ela tem conhecimento do bem e do mal. Então, eu vejo que, de certa forma, há uma certa contradição, mas é importante nós entendermos que a criança, na realidade, ela sofre influência do meio que ela está inserida. Essa questão de ser gerada pelo pecado é um pouco contraditória em algumas questões. Nós vemos que o próprio Davi, quando ele ora pela criança, a filha, o seu filho com Betseba, que ele ora intercedendo e ela morre, vê que não tem mais jeito, então ele diz assim, eu não tenho como ir, a criança não tem como voltar até mim, mas eu irei vê-la, eu posso ir até ela, quer dizer, vai encontrá-la essa criança. Então, entendendo que a criança, mesmo que ela tenha morrido logo depois, após a sua concepção, ou melhor, a sua geração, ela entendendo que ela era salva, não tinha um pecado, então seria condenado, né? Então é importante a gente entender até que ponto uma criança é inocente, até que idade. Isso é uma discussão muito longa. Muitas pessoas escreveram sobre isso. Qual a idade? E depende a época, a idade muda, porque nós vemos que antigamente uma criança ela permanecia pura por mais tempo por causa da informação que ela recebia. Hoje recebem muitas informações, elas veem, né, através da mídia, televisão, muito mais coisas que acabam interferindo até no seu desenvolvimento. Então é importante nós entendermos que a criança ela é pura, mas existe um momento em que ela passa a ter conhecimento do bem e do mal, sabe discernir o bem e o mal, aí passa a ser mais responsável pelos seus atos. Então é muito importante nós tomarmos um cuidado com isso, para dizer que as crianças já nascem condenadas, vão para o inferno. Aí precisaria ter o batismo, eu coloco aí naquele slide sobre isso. Por que o batismo é apenas um ritual, né? É uma ordenança de Jesus e uma confissão pública da sua fé. Então, eu entendo que a criança ela precisa ser evangelizada, mas em especial porque ela precisa ser orientada espiritualmente falando, para que ela possa desenvolver-se por meio da influência do Evangelho e não por outras influências. Por isso que para a igreja é muito importante que a igreja invista na criança. Então eu entendo que a criança ela nasce pura, inocente, e com o tempo ela então vai desenvolvendo, tendo conhecimento entre o bem e o mal, e que precisa então receber orientação, mas não depois que ela tem esse conhecimento, antes, para evitar de que ela acaba sendo direcionada mais para o mal do que para o bem. Então o Evangelho pode já ir purificando essa criança. O segundo tópico fala que a criança pode crer, porque Jesus fala que no próprio texto ali, que a criança, se crer como uma criança, dá a entender que a criança pode crer, está crendo nele. Então é evidente que uma criança, ao conhecer o Evangelho, ao conhecer Jesus, ela já desenvolve essa capacidade que já é dada por Deus para crer. Então é possível, a criança tem condições de crer, já mesmo no período de inocência, crer em Jesus, crer no Evangelho, porque crianças, elas vêm sendo ensinadas aquilo que ela recebe como esponja, né, que diz aí a educação, a pedagogia,
e que, como esponja, ela absorve rapidamente várias informações quanto ainda está numa idade, na sua infância. Então, por isso que é importante cada vez mais ensinarmos o Evangelho. E ela passa a crer também em Jesus Cristo. Eu lembro que há muito tempo atrás já havia escrito, já li alguma coisa, não lembro qual a referência, já vi pessoas mais experientes dizer que no tempo o comunismo estava em alta, que no próprio Brasil pregava-se o comunismo por algumas pessoas. Eles diziam assim: dai-me uma criança e eu devolverei para você um comunista. Ou seja, uma criança, ela tem uma grande capacidade de absorver aquilo que você passa para ela como ensinamento. Por isso que é importante nós ensinarmos a palavra de Deus na criança, o Evangelho, para que cresça orientada para o Evangelho, para uma vida de comunhão com Deus. O terceiro tópico fala como evangelizar a criança. Então já começa com a questão da escola dominical. Então é importante que os pais levem as crianças para a escola dominical. Tem pais que levam, mas não vão. Tem que dar o exemplo. Você vê aquela história, venha, traga a teu filho para a escola, mas venha também. Ou seja, leve a criança, mas participe também, dando o exemplo. Que o exemplo fala muito mais forte do que a teoria. Então é importante os pais conduzir os filhos, porque a responsabilidade da educação dos filhos não é da igreja, não é da escola, como eu já ouvia quando era criança, meus pais falarem, porque existia uma cultura que quem dá a educação é a escola. Na verdade, quem dá a educação são os pais. Então os pais têm que educar, a escola auxilia na sua formação secular, a igreja auxilia na sua formação espiritual, mas a responsabilidade é dos pais. Dá uma lida em Deuteronômio 6, 4 a 9 principalmente, para ver sobre essa responsabilidade que Deus coloca sobre os pais para educar os seus filhos. Então levar para a escola dominical, a evangelização das crianças, o discipulado é muito importante na casa, e também que a igreja já tenha um trabalho nesse sentido. Né? Trabalhávamos assim lá quando estava ali em São José dos Pinhais. Para quem não sabe, já retornei a Curitiba, sempre morando em Curitiba. Estive ali auxiliando o pastor Ival por 3 anos e meio, mas estou novamente em Curitiba. Ali desenvolvemos o departamento de discipulado. E ainda está em expansão, mas o importante do discipulado é que haja um direcionamento também para as faixas etárias específica para estar acompanhando. Não temos esse material disponível, mas é importante a igreja trabalhar, até a própria CPAD de repente pensar nisso, e trabalhar um discipulado por faixa etária, tratando alguns assuntos específicos na formação dessas pessoas. Então, quando não tem, os pais que façam discipulado nas casas também, orientando, conversando com o filho na palavra de Deus. Por isso que é importante o pai ir para a escola dominical para conhecer e ensinar a discipular o filho e a filha também. O autor coloca a escola bíblica de férias também, geralmente nas igrejas, no período de férias tem as escolas bíblicas de férias, que tem professores, geralmente professores de escola dominical, tem um momento mais lúdico, faz teatro, usa alguns bonecos, algumas apresentações, trazendo estudo importante, aproveitando esse momento em que as crianças às vezes podem estar assistindo televisão, fazendo outra coisa, pode aproveitar para aprender a palavra de Deus. Então a igreja ela deve investir. Eu fui superintendente muitos anos, fui em Curitiba, superintendente da sede por quase 7 anos, do campo também quase 7 anos, e a gente sempre teve uma preocupação de incentivar o trabalho infantil. A igreja precisa investir com material, investir nos professores, para que as crianças tenham esse momento de aprendizado. Então, essa lição de agora vai servir para incentivar os dirigentes, os pastores presidentes, superintendentes a investir na educação dessas crianças, porque as crianças também precisam ser evangelizadas. Por quê? Porque nós vimos na lição de hoje que as crianças elas podem se perder, mas se não receberem uma orientação logo de início. Por isso a importância de estar orientando as crianças logo de início, porque nós vimos no segundo tópico que as crianças creem. Então, se você orientar e discipular, as crianças vão crer em Jesus Cristo, crer no Evangelho, e desde criança, se elas forem ensinadas dessa forma, vão crescer e desenvolver-se no caminho correto, no caminho que deve andar, como diz em Provérbios 22 e 6. E por fim nós vimos como evangelizar crianças, escola dominical, escola de férias, discipulado, em especial os pais acompanhar os filhos, ensinar o seu próprio filho. É muito bom para a criança que os pais ensinem na sua casa. A igreja vai auxiliar, mas a responsabilidade é dos pais. Como eu disse, esse vídeo seria mais curto, só trazendo os pontos principais para auxiliar você na sua preparação, e você pode ir lá, entrar no meu blog, baixar o arquivo de slide e a partir desses comentários que eu fiz e preparando a sua aula. É importante que você
prepare a sua aula. Tem um material disponível para você, para auxiliá-lo, mas é importante que você vai desenvolvendo isso, vai ajudar muito na hora que você vai dar aula, porque você não está fazendo uma coisa que outro passou para você, mas é algo que você também ouviu, absorveu, mas vai criando a sua própria aula, porque isso é muito importante. Muito obrigado pela sua atenção e peço que você compartilhe com a sua rede social, compartilhe no Face, em seus aplicativos esse vídeo, compartilhe o nosso canal do YouTube, nosso blog, assim por diante. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima aula.